Olá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Com o tema de modulação PWM. Nós vamos desenvolver um projetinho simples para poder visualizar esse tipo de modulação muito empregada, muito utilizada, né? Na, nos, na parte de IoT, né? Utilizando aí plataformas de Arduino e outras plataformas aí que podem ser utilizadas como de microcontroladores, né? O RASP, o ESP, tá? Então é uma forma que a gente consegue controlar a saída de tensão do, do dispositivo, né? Por exemplo, de um LED, de uma lâmpada, tá? Bem, eu sou o professor Dr. Marcos Grilo, tá? Bem, então vamos passar aqui. Então eu vou iniciar aqui fazendo uma apresentação, tá? Depois passar a ementa da disciplina, o desafiozinho do projeto e o desenvolvimento aqui em hands-on, para a gente poder visualizar e depois até poder assim vocês aí conseguirem até reproduzir isso, né, de forma até pode ser feita de forma virtual e também na prática. E de uma bibliografia aí de utilizada no desenvolvimento dessa aula. Bem, na minha formação, né, eu comecei estudando como entrei na Unicamp fazendo tecnologia e telecomunicações, depois ingressei no mestrado e no doutorado aqui na Poli, tá? Além disso, eu também tenho formações na área pedagógicas, né, com licenciatura em pedagogia, em educação especial, em matemática. Então eu também atuo dentro do ensino médio, né? Então hoje eu estou nessas duas frentes, dentro do ensino superior, há muito tempo já, comecei no ensino superior e depois aí, ao tempo também migrei aí, também fui me aperfeiçoando aí para ensino básico, né? No ensino médio aí na, na disciplina de matemática, tá? E estudando aí a parte pedagógica para cada vez mais estar aí desenvolvendo metodologias ativas, metodologias aí dentro da sala de aula para que o aluno consiga ali absorver o máximo possível de conteúdo. Bem, as minhas experiências, né? Então, há algum tempo, né, eu trabalhei aí numa empresa multinacional na área de simulação eletromagnética, então eu desenvolvia soluções, simulava projetos, fazia consultoria na área de eletrônica e eletromagnetismo, tá? Através de simulações, né? Então eu desenvolvia antenas, desenvolvia dispositivos de micro-ondas, acopladores, filtros, antenas, circuladores, tá? Bem, além disso, da minha parte de pós-graduação, eu desenvolvi há muito tempo dispositivos vestíveis, né? Então, uma grande inovação que eu trouxe para o mercado foi o desenvolvimento de antenas vestíveis, antenas utilizando como matéria-prima roupa, né? Então, desenvolvi antenas capazes de serem dobradas, elas de serem incorporadas ao corpo, né? Através ali de elementos irradiadores, né? Também flexíveis e também planos de terra também flexíveis, né? Para as frequências utilizáveis aí liberadas para a Anatel, né? Então desenvolvi tanto para a frequência de 915 RFID e também desenvolvi muito para a parte de 2.45 também para tecnologias aí na faixa de frequência RFID. Né? Bem, o interessante aí é a gente, dentro dessa minha experiência, a gente desenvolvido antenas aí, fazendo análise dela ao corpo, simulação dela através de simulação eletromagnética, vendo o comportamento que as antenas têm devido à aproximação do corpo, né? Principalmente para aplicação militar. Os militares usam aquelas antenas monopolo, né, que acaba virando um alvo fácil, né, para eles, né, para quem está observando a longa distância. Então, com essas antenas incorporáveis, ela fica mais discreta e fica mais assim camufladas, né? Então ali eu desenvolvi, né, tanto parte de medição, parte de simulação e também a parte prática também de medição para comprovação do projeto, né? Então tenho artigos publicados
prêmios também publicados, tudo nessa área de inovação de antenas tecnológicas de vestíveis, né? Wearable textile, que a gente chama, né? Bem, além disso, lecionei faculdades, né? Faculdade Municipal de Barueri, institutos federais, tá? E atualmente atuo aí como professor na área de engenharia da Faculdade das Américas, a FAM, tá? E atuo também no contraturno nas escolas estaduais, atuando como professor de matemática. Bem, então, como aqui é professor também na área de IoT, né, mostrando aqui, demonstrando alguns projetinhos simples, né, como monitoramento de temperatura e umidade, teclados musicais, né, acionamento de lâmpadas, acionamento de sensores através de sons, né, então aqui a gente tem aqui a lâmpada sendo acionada pela palma da mão, né, então são os projetos na área de IoT utilizando como microcontrolador principal o Arduino, né, que ele é muito utilizado hoje com o código aberto, permitindo diversas aplicações na área de IoT também, e também entra principalmente na área de telecom, né, de transmissão de sinais de comunicação sem fio. Tá? Bem, então aqui eu tenho alguns artigos, né, tenho artigos aqui publicados em revistas nacionais, internacionais, congressos, tenho um prêmio como melhor apresentação de trabalho aí na área de antenas micro-ondas, né, em congresso nacional, e também alguns artigos aí publicados em revistas eletrônicas, né, o UOL, Jornal da USP online, né, também por conta das antenas desenvolvidas aí pro wearable, né, essa coisa nova aí, tecnologia nova que trouxe para o mercado aí para desenvolver dentro da área de antenas e comunicação sem fio de de telecomunicações. Bem, agora, a ementa da disciplina, né? Então essa disciplina ela tem como foco aqui desenvolver conceitos de IoT e também de telecom, né? Principalmente passando por conceitos aqui de parte de celulares, modulação, comunicação sem fio, né? Algumas técnicas de modulação de amplitude, de frequência, fases mistas, comunicação óptica também, né? Principalmente aí para entender como funciona aí uma aplicação óptica, né? Transmissão por fibra óptica, né? Dispositivos, sistemas, tecnologias, né? Então, soluções de engenharia, né? Voltadas para o sistema de comunicação. Tá? Então aqui a gente vou demonstrar elementos fundamentais. Tá? Então eu vou trazer aqui um projeto prático desenvolvido em 4 mãos aqui para principalmente para a gente poder visualizar ali como que funciona o Arduino, como que funciona ali como que a gente pode modificar ali a modulação de largura de banda, né, ali, de largura de pulso, né, para desenvolver pequenos projetos aí e também até projetos grandes e trazer como soluções, né. Então aqui a gente vai aplicar aqui alguns conceitos de telecom e também alguns conceitos de IoT aqui para desenvolver aqui um projeto simples nessa disciplina. Bem, então como desafio aqui é a gente conseguir visualizar a modulação PWM aqui, né? Modulação por largura de pulso, tá? Bem, isso aí, toda modulação, ela é extremamente importante para o sinal de comunicação, né? Então a gente tem ali o transmissor, receptor, do outro lado também tem o transmissor e receptor, e no meio dele a gente tem o canal, né? Esse canal é o meio físico por onde vai se propagar o sinal na qual a gente quer que chegue ao destino, né? Esse canal pode ser o ar, sendo transmitido através de antenas, pode ser através de um cabo coaxial, um meio físico de laços, né? Pode ser um sistema de comunicação óptico também, tá? Bem, tudo nesse sistema a gente tem as modulações, né? Porque simplesmente o sinal que você quer enviar, ele tem que ser modulado com outro sinal, né? Com uma outra portadora, para que o sinal consiga chegar ao destino, né? Então todo o sinal que a gente quer enviar, ele vai passar por uma modulação e
aí ele vai transmitir o sinal modulado. E lá no receptor, ele vai fazer a recuperação desse sinal, tá? Para que o detector ali consiga identificar a informação que está sendo enviada nesse sistema de comunicação, tá? Então a gente vai trabalhar aqui um pouquinho a modulação de largura de pulso aqui, tá? Bem, a modulação por largura de pulso, né, como eu venho falando, ela se dá por meio pelo nome do controle do tempo, né? Então a ideia do WM, né, é ter o controle do tempo entre cada estado lógico, né, de acordo com a frequência, tá? Então vamos pensar aqui nessa primeira figura aqui, né? Então, quando um interruptor ele é pressionado, ele muda o seu estado lógico inicial, né? Então, para um outro estado lógico, né? Bem, ele irá gerar uma onda quadrada, né? Então, com base nisso, né, durante esse um minutinho, igual esse gráfico que está aqui na tela, durante esse minutinho, o botão será pressionado durante 15 segundos e, por exemplo, o LED, uma lâmpada, ele será ligado, né? Então, em verde ali, ele está representando o estado lógico do LED ao longo desses 60 segundos ali de operação, tá? Então, nesse intervalo ali, por exemplo, 1/4 do tempo o LED ficará aceso e 3/4 do tempo aqui o LED vai ficar desligado, né? Bem, a gente pode modificar isso, né? Então, porém, a gente pode diminuir o tempo em que o LED vai ficar desligado, né? E tem que aumentar o tempo que o LED pode ficar aceso, né? Então, a gente pode modificar o tempo dessa largura de pulso e obter, por exemplo, uma figura como a 2, aqui a figura 2, onde metade do tempo do LED está ligado e metade do outro tempo o LED está desligado ali, tá? Então, como aqui é possível a gente observar ali que o retângulo de borda verde aqui ele aumentou a largura de banda, né, a largura ali né, ou seja, aumentou o tempo do estágio em que o LED ficou aceso, né? Então aumentando ali o tempo de atividade. Esse tempo ali de atividade de largura de pulso a gente chama de Dutch Cycle, tá? Então é um conceito importante aí dentro de telecom ali, que para a gente poder desenvolver qualquer projeto de IoT, a gente tem que entender que como funciona aí as portas, como funciona a saída de dados do Arduino para controlar, por exemplo, o motor, controlar a temperatura, receber também, né? Mas principalmente controlar projetos, controlar situações aí necessárias, tá? Bem. Então aqui, né, só como forma de demonstração aqui, né, então aqui a gente pode verificar o tempo do ciclo, PWM, né, com o uso aí de uma funçãozinha de programação, né? Então, para a gente poder visualizar essa funçãozinha de programação, a gente usa o Analog Read do Arduino, né, que ele vai permitir aí a gente diminuir e aumentar essa largura aí de pulso aí, tá? Então aqui na primeira figurinha lá em cima eu tenho 0 de tempo, né, de atividade ali, todo zero de atividade. Na segunda figura eu tenho 25% de atividade, né? E depois na terceira figura eu tenho 50% de atividade, quarta figura 75% e na última 100% de atividade, ou seja, durante aquele período de tempo o LED ficaria aceso, né? Então aqui a gente percebe que essa funçãozinha ela vai de 0 até um valor de 255, né? Então o valor 0 dessa funçãozinha ela representa totalmente desligado e o valor de 255 é o valor máximo em que aquela porta vai conseguir ali atingir ali o brilho máximo, por exemplo, ou o controle máximo ali para a aplicação, ok? Então aqui o valor que é para a gente controlar de 0 até 255. Então a gente pode colocar valores intermediários e mudar aí a largura de pulso de quanto tempo aquele LED vai ficar ligado. Então a gente pode
controlar o brilho do LED, controlar o brilho de uma lâmpada através de uma funçãozinha aí, né, de um do microcontrolador Arduino no caso, tá? Então aqui a gente vai fazer o nosso desenvolvimento agora de projeto aqui, tá? Então eu vou abrir aqui, vou fazer de forma virtual e aí nós vamos também fazer a parte prática aqui, tá? Que é o que? Fazer esse controle do brilho e visualizar aqui a modulação, né, ali, o brilho do tempo real da situação. Então, vou minimizar aqui e vou trazer aqui para mim o meu ambiente virtual. Ó. Isso, né, para quem não tem nenhum elemento eletrônico em casa, a gente pode fazer de forma virtual também, né? E isso aí acaba aí visualizando também da mesma situação, tá? Então, vamos aqui desenvolver aqui, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai precisar aqui é de um resistorzinho, um elemento chamado resistor. Vou precisar aqui de um LED, pegar aqui o LED, né? Então, o LED aqui. Vou precisar de uma plaquinha para montar a matriz de dados. Vou utilizar aqui uma Protobird simplesinha, tá? E vou utilizar aqui o Arduino Uno, tá? O mais básico aqui, o Arduino, para a gente poder visualizar as portas aqui, visualizar como que funciona, tá? Vou colocar ele pertinho aqui. Então vamos lá, né? Então aqui ó, a gente vai ligar o nosso LED no resistor, né? Então aqui eu tenho o nosso resistor aqui, posso colocar ele em várias cores, né? Também. Então aqui a gente tem cor vermelho, amarelo, verde. Vou deixar o vermelho mesmo. Um valor de resistor, vou colocar um valor de resistor aqui, porque a gente tem que colocar um resistor para limitar a corrente, tá? Vou colocar aqui 220 ohms aqui, dentro desse valor de resistor aqui, tá? Bem, aí a gente precisa ligar aqui nosso LED numa porta do Arduino e a outra perninha aqui do LED, né? A gente vai ligar aqui no Terra, na conexão Terra, tá? Então aqui a parte do catodo aqui a gente vai ligar no menos, vou ligar aqui no menos, bom? Vou colocar aqui a cor verde, tirar da cor verde, colocar a cor preto aqui só para identificar que é o Terra, tá? Aí eu vou ligar aqui um terminal aqui e uma das portas do Arduino. Ah, pode ser qualquer porta? Não, não pode ser qualquer porta. Tem que ser as portas em que permite o controle da modulação PWM. Então, quais são as portas? Todas essas portas aqui em que tem essa identificação, esse tiozinho aqui. Então, a porta 3 pode ser utilizada, a 5, a 6, a 9, a 10 e a 12. Somente essas aqui, tá? As outras a gente não pode utilizar ali, tá? Pelo fato de dela não ser controlado o tempo ali dela, tá? Então o tempo ali dela, a modulação não permite o controle nas demais portas, somente essas portas marcadas aqui com o tiozinho aqui, tá? Com essa marcação. Muito bem, então aqui a gente tem o Arduino e temos aqui, tá? Agora eu tenho que ligar aqui o GND aqui embaixo, né? Voltou a colocar o GND aqui embaixo. Vou aqui colocar uma outra corzinha aqui, amarelo, só para identificar que é onde está ligado o Arduino, a porta do Arduino, né? Aqui o 5 volts, mas a gente não vai utilizar os 5 volts, né? Porque ele já vai estar ligado na porta. Vou utilizar o Terra. Então, Terra e o LED aqui para fazer a questão do brilho, da questão do brilho. Bem, agora a gente tem que ir para outra parte, que é a parte da programação, tá? Então, não adianta aqui só fazer a parte
hardware, né? Então tem que fazer a parte do software também, da programação, tá? Então vamos fazer a programação. Eu clico no código aqui, tá? Aqui a gente pode programar tanto em blocos como tanto em blocos como em texto, né? Então a gente vou colocar em texto aqui, tá? Então aqui ele já até me deu aqui um códigozinho inicial aqui, tá? E aí a gente vai modificar ele aqui, tá? Então, primeira coisa aqui que a gente precisa, né? Então vamos fazer a nossa programação aqui na tela, né? Para usar. Então, primeira coisa aqui, eu vou colocar aqui um programa aqui, né? De controle PWM. Então, eu vou colocar aqui só um título aqui, né? Para me saber que é um programa de controle PWM LED, tá? Só para a gente identificar aqui. Bem, agora a gente vai definir a porta aonde o Arduino vai ser ligado no LED. Então, eu vou colocar um hashtag. Vou colocar aqui um define LED. Define LED, eu quero ligar o LED. O LED eu liguei na porta 9. Tá? Então, definindo aqui a porta onde estou ligando o LED aqui. Tá? Bem, aí aqui a gente tem que colocar o pin mode. O que é essa função pin mode? Pin mode ele é para identificar se o meu dispositivo é de entrada ou de saída. Tá? Então, a gente usa essa funçãozinha pmode aqui para representar se o pino né, que eu estou utilizando ali, no caso o pino 9, ele é de entrada ou de saída, tá? No caso do LED, ele é um pino de saída, né? Então a gente vai colocar aqui o pmode, eu chamei o pino 9 de variável LED, né? Então o LED, a variável LED está recebendo o valor 9, tá? Então aqui no pmode eu colocar a palavra LED, e ele é um pino de saída. Vai sair informação do Arduino para o LED, tá? Bem, e aqui a gente vai fazer a nosso loop, efetivamente o nosso código aqui, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Vou usar a funçãozinha que me permite fazer esse ajuste, esse controle de tempo do LED, né? Então, o nome dessa funçãozinha é o analog. Então, vou colocar aqui na grid. A minha variável LED é o que eu vou controlar, né? E vou colocar o valor máximo, 255, ok? Que é o valor máximo aqui de que ela chega para ter o brilho máximo, né? Vou colocar um delay aqui, só de um delayzinho de atraso aqui para ele ficar 10 segundos só de loop aqui, tá? Bem, basicamente é isso, né? Pino 9, defini o pino de saída e o LED aqui. Então eu coloquei 255, o LED ele vai ter que estar seu brilho máximo ali. Então eu inicio aqui a simulação, né? Então aqui, ó, verificamos, o LED está aceso aqui, ó. Tá no seu brilho máximo aqui, tá? Aqui, ó, a gente pode colocar um título, tá? Do projeto aqui, tá? Então a gente pode colocar aí, projeto PWM de largura de pulso, tá? Então aqui eu coloco o título, ele vai ficar salvo nos seus projetinhos aqui, aonde você fez. Esse ambiente aqui é o Tinkercad, tá? Ele permite você fazer circuitos, simulações com Arduino para alguns sensores, também permite você também fazer projetos em AutoCAD para impressora 3D também ali, tá? Pequenos projetos. Aqui no ambiente a gente não tem todos os sensores disponíveis, tá? Temos alguns, mas já dá para fazer bastante projeto com esses sensores aqui, tá? Bem, então aqui está no seu brilho máximo. Bem, vamos colocar agora um brilho pequeno aqui. Vamos colocar um brilho 50, por exemplo. E o que significa isso, né? Que agora o brilho dele vai diminuir ali quase bastante, né? Ou seja, ele vai diminuir, vai ficar aceso lá os seus 25% de luminosidade. Então, ele vai ter aqui seu brilho máximo, porque a gente agora diminuiu o tempo
de largura de pulso ali durante o tempo, né? Ele só vai ter os seus 25%, o seu valorzinho ali reduzido de brilho ali. Então aqui a gente vai ver, ó, vai estar um pouquinho mais fraco aqui, né, o brilho dele, né? A gente pode diminuir um pouquinho mais aqui, ficar 10, por exemplo, né? Diminuir aqui o valor dele. Então tá, ele vai ficar ficando um pouquinho mais fraco, né? Diferente do valor máximo dele, tá? Então, ó, tá um pouquinho fraco, né? Não dá nem às vezes para ver ele direito, né? Então, se eu colocar o brilho máximo aqui, ó, de novo, 255, a gente vai ver ele na questão máxima ali de brilho, ó, tá vendo? Mais forte agora. Então, aqui eu estou controlando a modulação por largura de pulso do LED, tá? E agora, né? Eu quero agora fazer na parte prática. Agora vamos partir para a parte prática também aqui, ó. Então, aqui, ó, na minha mesa aqui, eu tenho aqui, ó, um Arduino, certo? Exatamente como está na tela ali. Eu tenho uma plaquinha aqui, né? Tenho aqui o meu Arduino e tenho aqui a plaquinha aqui onde eu vou fazer a montagem. Então, a mesma montagem que eu vou colocar aqui, que eu coloquei aqui na tela, eu vou fazer aqui no Arduino, tá? A parte física aqui. Então, eu vou baixar aqui a tela para vocês me acompanharem aqui a montagem, tá? Então, aqui eu tenho a montagem aqui, né, do Arduino aqui, tá? Vou colocar aqui uma basezinha aqui para vocês conseguirem acompanhar aqui, né? Tá, aqui eu tenho a placa, o Arduino. Tá, então, primeira coisa, eu vou pegar um LED, tem um LED vermelho, um LED verde aqui na minha mão, então eu vou ligar o LED verde na plataforma aqui de montagem, tá? Então aqui eu tenho a perninha do LED, a perninha menor, ela é ligada no negativo, tá? E a perninha maior, ela é ligada na parte positiva, tá? Então aqui eu tenho, vou ligar aqui, vou colocar um fiozinho aqui e ligar aqui o LED, tá? E vou colocar um resistorzinho de 220 aqui, certo? E agora a gente faz a ligação. Vou ligar aqui no pino 9 do Arduino, tá? Aqui no pino 9 do Arduino e vou ligar aqui o meu negativo no GND da placa aqui. Então agora tenho aqui o meu LED, o meu resistor, a porta 9 e aqui o terra fazendo a conexão aqui embaixo, tá? Para ligar no pino do LED aqui para fechar o circuito, ok? Bem, para a gente fazer isso, agora eu vou ligar ele pegar um cabo aqui que eu tenho, né? Um cabo de conexão aqui. Então eu tenho aqui um cabo, vou ligar ele na USB, tá? Da mesma forma aí na tela que a gente tem o USB, né, na parte virtual. Então aqui eu tenho a USB aqui, tá? Vou ligar aqui, tá? Ok. Ótimo. Então aqui eu já tenho aqui o meu Arduino ligado. Eu liguei aqui na porta do Arduino, tá? Agora eu vou abrir aqui o código do Arduino aqui, ok? Então, tenho aqui o código, vou minimizar a tela aqui, vou colocar aqui o software do Arduino aqui, tá? Então aqui, ó, o Arduino IDE aqui, tá? Então aqui a gente tem agora o LED, né, o LED ligado. Aqui ele tá um pouquinho fraco, né? Não tá tão forte, né? Então eu coloquei aqui exatamente aqui como estava na tela, Define LED 9, o LED e LED 10 aqui, ou seja, ele não está no seu brilho máximo, tá? Coloquei um valor de 10 aqui, ótimo. Aqui a gente coloca na porta que o Arduino está ligada na USB, tá? Ligado aqui via USB e aqui no LED.
Bem, então eu vou colocar o brilho máximo aqui, eu vou colocar 255 e vou gravar. Clico no botãozinho aqui da tela para que a gente consiga gravar. Então o brilho dele aqui do LED vai aumentar, né? Então onde eu estou com o dedo, o LED aqui ele vai gravar e aumentou a luminosidade. Ou seja, a gente modificou ali o tempo, a largura de banda ali, a largura de pulso dele ali, tá? E aí a gente pode desenvolver aqui, né? Para aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade de motores, né? Vamos colocar aqui, ó, vou colocar bem pouquinho aqui, vou colocar 5 aqui, ó, pra gente sentir que ele vai ficar bem fraquinho, né? Vocês diminuir aqui, 5, vou gravar aqui no meu Arduino, tá? E a gente vai visualizar aqui que o brilho diminuiu bastante, né? Então o brilho dele tá mais fraquinho aqui, ok? Bem, então aqui a gente verificou o controle, né, de tempo aqui, o controle de largura de pulso, tá? Usando aí um projetinho bem simples, que a base de tudo, mas é onde vai permitir que a gente realize todo o controle da pinagem, controle de motores, controle de luminosidade. Então aqui a gente pode colocar um relé, controlar a luminosidade de um ambiente através, colocar a conexão com Wi-Fi, né? Ele permite ali fazer conexão com Wi-Fi para conseguir ali fazer as suas modificações ali e ir no servidor da web e da onde você tiver controlar a luminosidade, ligar e desligar por exemplo, um ar-condicionado, né, dentro da sua residência, né? Então aqui a gente pode pensar em inúmeros projetos. Bem, a gente pode dar mais uma modificada, né? A gente pode, nós fizemos aqui, né, em tempo real aqui, e ligando, desligando. A gente pode fazer agora um forzinho ali, uma programação de incremento em decremento, para a gente ver ele aumentando a luminosidade e diminuindo, tá? Então a gente pode dar uma incrementada aqui na programação, ó. Vamos dar uma incrementada aqui, vamos fazer um forzinho. Então vamos fazer um for aqui, ó, dentro do... Então se a gente fazer aqui um for, aqui, programação int, aí a gente vai precisar de uma variável aqui para fazer o contador, tá? Então, vou colocar o izinho menor 256 ponto e vírgula, aí incrementar e 1 e 1 aqui, tá? Então aqui a gente está incrementando, né? Então aqui fechou. Aí eu vou abrir aqui uma chave analog. Vou colocar isso aqui dentro dessa chave. Aqui, aí o LED aqui continua sendo LED e aqui agora vai ser a variável i, porque é um contadorzinho que eu fiz aqui. Ele vai contar de 0 a 256, tá? Esse menor, ele não chega a 256, ele chega a 255, tá? O sinal de menor, se fosse menor igual, ele chegaria a 256. Mas como é menor, ele só vai chegar até os 255, tá? E aqui é um incremento aqui em 1 em 1, aqui que ele vai fazer, tá? Bem, eu posso refazer isso também de forma a ele diminuir ali a luminosidade. Só que agora, em vez de 0, ele vai de 255, tá? Porque aqui ele vai só a 255. Ele vai aqui a menor do que eu vou ter que alterar, né? Maior que 0. E eu vou decrementar ele em 1 e 1. Tá? E aqui permanece igual, o delayzinho também permanece igual aqui. Tá? Então aqui eu criei aqui um bloco para ele aumentar a luminosidade e aqui um bloquinho para ele diminuir a intensidade ali, tá? Então a gente vai ver aqui o LED aqui aumentando e decrementando, tá? Então vamos colocar aqui e vamos aqui gravar, fazer a gravação. Vamos primeiro compilar para ver se não tem nenhum erro, se esqueci de alguma coisa, não. E vamos aqui agora fazer
aqui a gente vai ver está diminuindo e está aumentando, ó. Vou colocar aqui dá para ver melhor, né? Ele tá no máximo e está diminuindo, ó. Então ele aumenta e diminui ali a luminosidade, tá? Incrementa, decrementa ali, tá? Então aqui é uma forma da gente visualizar a modulação das portas do Arduino. Não são todas que fazem isso, tá? Então a gente tem aí algumas que fazem isso. Então aqui, ó, aumenta e diminui aqui, né? O tempo. Então ele vai de 0 a 255 e depois vai de 255 a 0. Então ele aumentou, tá indo a 0 e voltou agora, tá? Então aqui a gente vê aqui como funciona esse projetinho aqui em tempo real aqui do Arduino aí dentro de tecnologias de acesso, né? E também de possíveis aí projetos futuros. Então esse entendimento vai permitir outros projetos, vai permitir outras aplicações, ok? Deixa eu minimizar aqui. E uma forma da gente agora fazer, né, a conclusão aqui, tá bom? É que a gente eu consegui demonstrar aqui, fiz aqui com vocês aqui uma aplicação do LED, né, que aqui praticamente ali é a teoria de modulação ali, a gente consegue controlar a largura de pulso ali, né, permitindo aí a geração de sinais de onda quadrada. Então a gente pode gerar essas ondas quadradas, aumentando a largura de pulso e diminuindo a largura de pulso do Arduino aqui, né? Então isso aí para desenvolver principalmente projetos de automação e até outros projetos aí na aplicação de parte de IoT e telecom aí, okay? Bem, essa foi a aula de hoje e espero vocês numa próxima oportunidade, tá? Aqui eu tenho algumas referências, né, utilizadas aí para a apresentação e para a aula de hoje, tá bom? Conceitos de eletrônica e também alguns conceitos aí de Arduino IoT, tá, gente? Muito obrigado e até uma próxima.